deseja segui-lo. O Senhor Jesus, ele vai dizer assim: olha, você que quer vir após mim, você vai ter que negar a si mesmo. Após você negar a si mesmo, você vai agora tomar a sua cruz. E depois que você já tiver negado a si mesmo, depois que você tiver tomado a sua cruz, agora você vai me seguir. Quando nós olhamos para este versículo, nós olhamos e achamos um texto, um versículo muito bonito, fácil, interessante. Mas quando nós olhamos a profundidade do que Jesus estava dizendo à igreja, aleluia! Porque haja vista que a crucificação não era uma coisa que você olhava e você desejaria pegar uma cruz. A crucificação não era algo que você desejaria pegar a cruz e tomar para você como se fosse um brinquedo, como se fosse um doce. Não era algo que você iria pegar e você iria sair numa cruz cantando louvores a Deus, alegre e feliz. Quem pegava em cruz, quem metia a mão na cruz, sabia que ia morrer. Quem pegava na cruz, sabia que ali seria o seu final. Quem pegava na cruz, sabia que ele ia ser escarnecido diante dos homens. Haja vista também que o crucificado, quem era crucificado, sabia que a morte seria uma morte lenta. Ele não morreria através daquelas feridas, irmão Luiz. Quem pegava na cruz sabia que ia sofrer. Porque além dele sofrer com os açoites, imagina você agora pregos nas mãos, prego nos seus pés, pessoas ao seu redor escarnecendo de você. Quando o crucificado estava na cruz, aquele que estava ali, ele no madeiro, ele lutava para dividir o peso do seu corpo. Porque a morte que dava naquela pessoa não era pelos ferimentos, mas por falta de oxigenação. Então ele ficava lutando ali com o seu corpo, dividindo o peso. O crucificado dividia o peso dos seus pés. Quando os seus pés se cansavam, então o crucificado agora, ele passava o peso para as suas mãos, e as suas mãos agora iriam cansar. Mas quando a pessoa que crucificou aquela pessoa decidia que ali seria o seu fim e que ele iria morrer, então ele mandava quebrar as suas pernas. Quebrando as suas pernas, agora o seu peso não teria mais aonde ele se apoiar. Então daria-se a morte por sufocamento. Quem tomava a mão na cruz sabia que iria sofrer. Quando olhamos para o texto, é muito bonitinho. É fácil negar a mim mesmo, negar minhas vontades. Agora eu vou negar a mim, vou tomar a minha cruz. Mas a crucificação era a terra dizendo naquela época, irmã Maria, falando bem assim: olha, os pés dessa pessoa não é digno de tocar na terra. Mas há 2000 anos atrás, os pés que estavam subindo naquele madeiro, era a terra que daqui a pouco iria dizer: quem me dera esses pés voltassem a tocar aqui na terra. Há 2000 anos atrás, quem estava naquele madeiro, irmã Silvia, não era qualquer pessoa, não era um simples mortal. Quem estava naquele dia era uma pessoa que diz lá em Isaías 53 que era desprezado entre os homens. Alguém olhava para ele e não via valor nenhum. Desprezaram a sua mensagem. Ele não tinha valor. Aleluia. Homem de dores, experimentados no trabalho. Ninguém fez dele caso algum. Quem estava subindo naquela cruz naquele dia, para eles não era ninguém.
Mas a terra, quando viu ele subindo, começou a gemer e dizer: quem me dera esses pés voltassem a tocar nesta terra. Quem me dera esses pés voltassem aqui. Jesus, antes dele subir naquela cruz, antes dele passar por aquela cruz, Jesus, ele já era rei. Jesus, ele já era rei. Ele era rei por direito, porque ele era filho de Deus. Mas depois que Jesus, ele passou pela crucificação, agora ele não é somente rei por direito, mas agora ele é rei por merecimento. Ele merece a coroa que tem, ele merece a glória que tem, ele merece o trono que ele tem, ele merece. Porque somente um rei de verdade, somente um rei de verdade daria a sua vida em sacrifício por esta humanidade. Porque os reis que estavam assentados no trono, irmão Luiz, os reis terrenos olhavam para a sociedade e diziam: eu sou maior do que eles não merecem nada. O que eles merecem é morte, o que eles merecem é sofrimento. Mas o rei que é verdadeiro rei, o rei que é sobre todo nome, o rei que é rei dos reis, ele disse: eu dou a minha vida por esta sociedade. Para eles não vale nada, mas para mim é muito. Somente um rei de verdade dá a sua vida pela sociedade. E Jesus, então, ele vai e sobe naquela cruz, e ele deu a sua vida. O motivo por Jesus ir lá e dar a vida, ele disse assim: olha, eu vou fazer aquilo que eles não podem. Os reis da terra estavam olhando: por que você vai fazer isso? Mas em Jesus ele falou bem assim: eu vou ressuscitar aquilo que eles não podem. Eu vou pagar a dívida que eles não podem pagar. Aquilo que eles não podem fazer, eu vou fazer por eles. Aleluia. E nesse versículo de número 24, a qual nós lemos, de Mateus, ele vai estar trazendo uma resposta. Jesus, ele vai dar uma resposta para uma conversa que ele teve anteriormente. Nos versículos anteriores, ele começou tendo uma conversa com os discípulos. E o inimigo, o próprio Satanás, começou a afrontar a Jesus através da vida de Pedro. E o próprio Satanás começou a dizer para ele: salva-te a ti mesmo. Não passa por isso não. Por que você vai passar por isso? Por que você vai morrer numa cruz? Deixa esse povo tudinho aí pro inferno. Salva-te a ti mesmo. Deixa a igreja lá da Betel ir pro inferno. Deixa lá a congregação Belém tudo ir pro inferno. Deixa eles não te merecem. Por que você vai fazer isso? Salva-te a ti mesmo. O Senhor, ouvindo a voz de Satanás, Jesus falou assim: olha, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Oh, aleluia. Jesus, quando ele veio aqui, ele sabia por que ele estava vindo. Jesus, ele não estava vindo aqui fazer um passeio. Aleluia. Jesus, ele não estava aqui passar férias. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele não estava vindo aqui passar 33 anos da vida dele perdendo tempo. Quando Jesus veio, ele veio porque ele sabia que aqui tinha uma igreja, aqui no assentamento total, que precisaria de ter uma dívida paga. Ele sabia que ninguém ia pagar a dívida de vocês, era impagável. Se você pudesse entender qual foi o preço que ele fez por você. Glória a Deus. A dívida era impagável. Ele sabia que ele ia morrer. E sabe qual que era o propósito, pastor Celso, de Satanás? Satanás queria paralisar o propósito de Jesus.
Quem diz que o diabo, quem diz que os demônios estavam felizes com aquela crucificação, se engana, porque eles ficaram desesperados. Quando viram Jesus pendurado no madeiro, eles ficaram correndo de um lado para o outro. E quem sabe, digo eu, e eles correndo um para o outro: tira esse homem da cruz, desce ele daí, isso não pode acontecer. Demônio, o diabo ficou desesperado, porque ele não queria que você tivesse a salvação. Aleluia. Jesus, quando veio, ele sabia por que ele estava libertando. Ele sabia por que ele estava salvando. Ele sabia por quem que ele estava sofrendo. Era por você que ele estava lá. Aleluia. Ele não precisava provar nada para ninguém naquele dia, minha querida. Quando Jesus pegou naquela cruz, aleluia, o diabo queria que ele descesse de lá. Para com isso daí, desce daí. A prova está lá no versículo de número 22, quando Satanás, através da boca de Pedro, vai dizer para ele: se tu é filho de Deus, ele vai dizer bem assim: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso, livra-te disso, Senhor, não passa por isso não. Olha só o inimigo aqui tentando acabar com a redenção da humanidade. O preço foi alto, minha querida. O preço foi de sangue. Glória a Deus. Mas nós estamos vivendo num tempo que é necessário aí fora a gente estar ministrando, pregando para um e para outro, que a porta vai se abrir, que a chave vai chegar, que Deus vai preparar o carro, que Deus vai preparar o financeiro, que Deus vai abrir a porta de emprego. Se não profetizarmos essas mensagens na vida das pessoas que estão aí, não está bom, não é mensagem de cruz. Mas eu estou diante de uma igreja que ainda ama a mensagem da cruz. Tem alguém aqui que ainda ama a verdadeira mensagem da cruz? Tem alguém ainda aqui que tem a mensagem da cruz gravada no coração? Que sabe o sacrifício que ele fez por você? Será que você pode meditar nesta noite? Se lembrar que você não valia nada, mas que ele te comprou naquela cruz? Glória a Deus, aleluia. Disse aqui, ele veio para os judeus, mas eles não o receberam. Então agora todos aqueles que o aceitaram e confessam que ele é o Pai, receberam o direito de serem chamados filhos. Você é filho de Deus. Nós não precisamos pregar, minhas queridas irmãs, que a porta ela vai se abrir. Porque para mim e para você a porta já se abriu há 2000 anos atrás. Glória a Deus. Para mim e para você a porta já se abriu há 2000 anos atrás. E ela não se fechou. A porta ainda está aberta. Eu e você, igreja que crê na cruz de Cristo, nós sabemos que a porta ainda está aberta. E a palavra do Senhor diz que aquele que nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue-o, vai entrar pela porta. Só que tem, meus irmãos, alguém que está reclamando, está dizendo que a porta está muito estreita. Mas nós estamos reclamando de quê? Nem porta tinha, mas ele abriu a porta naquela cruz. Ele abriu a porta naquela cruz. Você está entendendo que a porta estava fechada? Glória a estava Deus. fechada, mas ela se abriu quando ele deu a sua vida. Aleluia, E ali aonde e tem gente que está querendo, pastor Celso, que a porta se alarga para ele permanecer no caminho.
Mas eu tenho uma notícia que vai frustrar alguém ou alegrar alguém. A porta não vai se alargar para nós passarmos no caminho. É nós que vamos ter que diminuir para passar a porta. Glória a Deus. A porta está aberta, mas a porta é estreita. Apertado é o caminho. A Bíblia diz: se alguém entrar pela porta, sairá, achará pastagem. Aleluia. Jesus, ele é a porta. Ele não é janela. Jesus não é atalho. Jesus é o caminho. Jesus, ele ainda é o caminho. Ele ainda é a verdade. Ele ainda é a vida. Eu não vou ter que vou querer que a porta largue para mim entrar pelo caminho. Você vai ter que se aprender a se estreitar. E eu tenho uma notícia para você. Vai ficar difícil. Vai ficar difícil. A decisão vai ter que vir. A renúncia vai ter que chegar. Aleluia. O caminho é estreito. A porta é apertada. Mas não existe outro caminho senão esse caminhar. Ali naquela cruz, pastor, tem um temor de Deus tão grande descendo aqui neste lugar. Glória, Tem um glória, temor de glória. Deus descendo tão grande aqui neste lugar. Aleluia. Tem um temor de Deus tão grande aqui neste lugar. Aleluia. O caminho é apertado. O caminho é estreito. Aleluia. Ele não vai largar para nós passarmos, não. Ele não vai alargar. A porta não vai aumentar para você passar, meu querido. Ainda está a tempo de você consertar a tua vida. Ai, eu sei. Sabe o que existia naquele dia, naquela cruz, irmão? Osvaldo, naquele dia tinha duas gerações. Sabe qual? Que é a mesma que nós temos hoje. É uma geração que acreditava que ele era o Cristo, que dizia: ele é o Cristo, ele é o Rei dos Judeus, ele é o Salvador, ele é o ressuscitado. Mas também naquele mesmo lugar existia a geração que dizia: desce daí se tu és o Filho de Deus. Sabe o que é isso? É a geração que falaria assim: olha, se ele é Deus mesmo, por que ele não cura? Se ele é Deus mesmo, por que ele não salva? Se ele é Deus mesmo, por que ele não me liberta? Se ele é Deus mesmo, por que a porta não abre? Mas eu estou diante de uma igreja. Eu estou diante de um povo que sabe que se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, também ele é Deus. Se a porta se abrir, ele é Deus. Mas se a porta continuar fechada, ele continua sendo Deus. Apocalipse 1, versículo 20 vai dizer que ele é, que ele era e que eternamente ele será. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Glória a Deus. Ele não vai mudar por causa de você. Ou você muda, meu querido. Ele não vai mudar, não. Ele é imutável. Ele é imutável. Aleluia, Jesus. Está questionando a Deus por quê? Está questionando o Senhor por quê? Me lembrei agora, pastor Celso, agora, desceu quentinho. Aleluia. Jó começou a sua prova muito bem, adorando e louvando a Deus. Mas no meio do caminho, irmão Luiz,
No meio do caminho, estava passando a prova, estava bem glorificando. A sua mulher disse para ele: abandona esse Deus e morre. E ele disse: como fala uma louca mulher, falaste você. Nu eu vim da minha mãe, nu eu saí da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Começou a prova muito bem, mas quando chegou lá no versículo, no capítulo 38, Jó ele vai começar um questionamento com Deus. E ele vai falar bem assim: mas a prova não é por injusto? Por que eu estou passando por essa prova? Porque os amigos dele ficaram aqui no ouvido dele, Jó, confessa teu pecado. Jó, confessa teu pecado. Jó, confessa teu pecado. E Jó agora começa a pensar: mas a prova não é por injusto? Por que eu estou passando por isso? Eita, meu Deus. Irmão, se você não tiver o que falar, não fica questionando o Senhor, não. É verdade, aleluia. No capítulo 40, Luísa, Jesus ele vai descer. Deus ele vai descer para responder a Jó. E ele vai começar: Jó, você me chamou? Eu estou aqui. Mas agora você se senta aí que eu quero falar como homem. Fala com o homem. Senta aí para escutar, Jó, o que eu estou falando. Por um acaso, Jó, foi você que mediu a terra quando eu a formei? Você estava lá, Jó, quando eu formei a terra? Ei, Jó, tem lá no mar, Jó, eu tenho limite ao mar. Por acaso você sabe aonde que eu coloquei o limite? Ei, Jó, tem um pilar que segura a terra, Jó. Por acaso você sabe aonde está esse pilar? E Jesus, Deus está falando. Não acaba aqui não, é muito. São 4 capítulos, o Senhor questionando, falando: por acaso foi você que fez? Por acaso, Jó, é você que prepara o mantimento para a ursa menor e alimenta a ursa menor? Acaso, Jó, você é tão bom e tão inteligente que você sabe como que criou a terra? Aí Jó pega, coloca a Bíblia, vai falar desse jeito, que Jó coloca a mão na sua boca e fala bem assim: tá bom, não precisa falar mais nada não, Deus, eu já entendi. Eu falei como fala um vil homem. Mas Deus agora fala bem assim: você não me chamou, Jó? Agora você escuta, porque eu não acabei aqui. Agora você senta que eu quero falar com você como fala com o homem, Jó. Ei, Jó, por acaso é você que forma o osso do ser humano no ventre da sua mãe? Deus prova porque Ele pode provar. Deus faz porque Ele pode fazer. Deus abre se Ele quiser abrir. Deus vai deixar se Ele quiser. Ele é Deus, Ele não vai mudar por causa de você. Agora você precisa mudar para entrar na porta. Ele cura se Ele quiser curar. Ele liberta se Ele quiser libertar. Ora, baixo e Deus, aleluia. aleluia. Eu não sei o porquê que você tem questionado ao Senhor, mas não questiona mais não. Confia no jeito dele trabalhar. Aleluia. Se endireita aí no caminho. Quem sabe o Senhor está falando para você: o caminho é estreito, se endireita. Eu quero intimidade contigo, mas você tem que se consertar. A Bíblia diz que Deus ele só corrige ao filho a quem ele ama. Aleluia. E ali tinha essas 2 gerações. A geração que acredita que Ele é o que Ele é, que Ele faz, como quer, do jeito que quer, na hora que quiser. E tem a geração que diz: se tu és Deus, se tu és o Cristo mesmo, desce daí. Desce daí, faz alguma coisa. Você não já salvou a tantos? Oh, aleluia. 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 Não faça como muitos, meus queridos, que não querem atravessar. Aleluia. Não faça como muitos. Quando nós, minhas irmãs e meus queridos irmãos, quando nós entristecemos a Deus, pecamos novamente, todas as vezes que eu e você peca, involuntariamente ou voluntariamente, voluntariamente ainda é pior, todas as vezes que você faz isso, você está crucificando o nosso Cristo de Deus. Você está condenando Ele àquela cruz novamente.
Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos diante de uma igreja que não está se adaptando, que não está querendo que a porta se adapte a nós, mas nós vamos nos adaptar à porta. Eu creio que eu estou diante de uma geração de irmãs, de jovens, de irmãos que vai se adaptar a essa porta e não vai se perder no meio desse caminho. E não vai se perder no meio desse caminho. Glória a Deus. A Bíblia diz que um dia as mulheres pregaram sobre a cruz. Elas foram até o sepulcro, chegaram ali. O Cristo já não estava, tinha ressuscitado. Voltou até os discípulos, começou a pregar para eles. Diante da mensagem da cruz, ninguém consegue ficar parado. E agora João, ele vai sair com Pedro para verificar. Mas João, ele sai correndo e Pedro vai devagar. Só que olha que tragédia que acontece. Porque João, ele vai correndo, chega primeiro, só que ele não entrou. O que adianta a gente correr, 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 e quando chegar na porta, a gente não entrar? O que adianta a gente estar correndo uma corrida, correr, ter velocidade, ter cara de que tem, mas quando chegar diante da porta, a porta se fechar? O que adianta, minha querida irmã, a gente ter nome de que é, mas quando chegar diante dele, ele vai falar bem assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O caminho ainda é estreito e a porta é apertada. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E ele vai levar a igreja para morar com ele. Glória a Deus, aleluia. Eu vou subir. Eu vou subir. Glória a Deus, aleluia. Só para que você sobre aqui nesta terra. Não se contamine com esse sistema.